13. Amém? Amém. Apenas o verso 21 e o verso número 22. A palavra de Deus, ela nos desafia a buscarmos sucesso em todas as áreas da nossa vida. Embora às vezes a gente fracasse em algumas áreas da nossa vida. E hoje nós vamos aprender com o fracasso de Davi, para que a gente não fracasse, assim como ele fracassou. Justamente numa área que é a área mais importante na vida de um homem, de um pai, de um chefe de família. Segundo Samuel 13, 21 e 22, quando o rei Davi soube do que tinha acontecido, ele ficou furioso. Absalão não disse nenhuma palavra a Amnon, mas ficou com ódio dele porque havia forçado a sua irmã Tamar. Amados, o fracasso de Davi como pai, a falência paternal, a tragédia que isso se instalou na família, dentro da casa de Davi. Davi foi um grande homem de Deus, não há dúvida de que ele foi um grande servo do Senhor. A gente, quando lê os Salmos, quando a gente lê os livros de 2 Samuel, o livro de Reis, a gente vê os grandes feitos de Davi, então não há nenhuma dúvida que ele foi um grande homem, e ele é até conhecido por um título, um homem segundo o coração de Deus. E eu digo para os irmãos, alcançar essa nomenclatura, ser chamado homem segundo o coração de Deus, é para poucos homens, não é para todo mundo. E Davi chegou a esse patamar. Mas o interessante é a gente observar na vida de Davi é que todo o sucesso que ele teve, todas as conquistas que ele teve, tudo aquilo que ele fez e realizou, a Bíblia em nenhum momento esconde as falhas desse homem. Aliás, meus irmãos, a Bíblia não esconde as falhas de nenhum dos personagens. A Bíblia ela revela os seus grandes feitos, mas a Bíblia também revela as suas mazelas, os seus erros, os seus fracassos, os pontos aonde eles caíram. Em uma linguagem mais popular, a Bíblia não joga para debaixo do tapete as falhas de ninguém, de nenhum personagem. Então nós também temos que, como servos de Deus, como homens, mulheres, pais, mães, enfim, em toda a nossa vida cristã, a gente também tem que ter isso de maneira muito clara na nossa vida. A gente tem que ser transparente, a gente tem que ser honesto, a gente tem que ser justo, a gente tem que ser reto. E a Bíblia revela justamente o pecado de Davi, o pecado que ele cometeu com Betseba, lá no livro de 2 Samuel, capítulo 11. É uma história comum, creio que todos vocês conheçam essa história. Davi, ele errou muito feio naquela situação. Não apenas adulterando com ela, e uma pessoa que, de uma certa forma, fazia parte de um convívio, né, com Davi, com a sua família, com o seu clã, mas ele também tentou, de todas as maneiras, dar aquele jeitinho brasileiro que a gente é acostumado a dar, né? Ele, quando soube que a mulher ficou grávida, fruto daquele adultério, daquela ação, ele manda trazer o marido da guerra e faz de todas as formas para que Urias fosse para casa, para transparecer de que o filho fosse do esposo, mas ele não conseguiu. E aí, como não tinha jeito, Davi mandou uma carta pelo próprio Urias para o general da batalha, dizendo: deixa Urias lá no fronte, afasta os soldados para que ele seja morto. Irmãos, pensar em Davi arquitetando, planejando isso, é algo que de fato impacta muito a nossa vida, e a gente precisa olhar para isso com muita atenção. Davi, de uma certa forma, escondeu, ocultou tudo aquilo que ele fez, mas Deus sabia de tudo. Deus sabia de tudo que aconteceu. E aí o que Deus faz? Deus manda o profeta Natan, e o profeta Natan vai conversar com Davi. Natan revela para Davi justamente o erro que ele escondeu. E a Bíblia diz, meus irmãos, em Marcos, capítulo número 4, verso 22, palavras de Jesus: nada há de oculto que não venha a ser revelado, e nada em segredo que não seja trazido à luz do dia. Davi experimentou essa realidade. O seu pecado foi revelado
e de fato ele confessa o seu pecado, ele admite o seu erro. O Salmo 51 é um salmo onde Davi faz uma oração pedindo perdão a Deus, porque ele reconheceu aquele erro que ele havia feito e Deus perdoa os pecados quando forem confessados. O livro de 1 João, capítulo 1, verso 9, diz que Deus é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda injustiça. Mas o texto fala, se confessarmos os nossos pecados, Deus perdoa, Deus ele sara, Deus ele limpa, Deus ele nos transforma, Deus ele cancela o pecado, ele perdoa o pecado. Só que aí, meus irmãos, tem uma outra realidade que entra na história de Davi. Nem sempre Deus anula as consequências do pecado. Deus perdoa o pecado se confessado, mas nem sempre Deus vai anular as consequências do pecado. E o que nós vamos ver aqui na vida de Davi, o que a gente presencia na leitura aqui de 2 Samuel, é justamente as consequências desse erro que Davi cometeu. A falência dele como pai tem muito ou tudo a ver com aquele ato que ele comete, aquela falha que ele se deixa levar. Se nós lemos, por exemplo, o livro de 2 Samuel, lá no capítulo 12, um pouquinho, voltando aí na sua Bíblia, o verso 11 e o verso 12, o profeta Natan chega para Davi, revela o que ele fez de errado, e o profeta Natan diz exatamente assim, também afirmo que farei uma pessoa da sua própria família causar a sua desgraça. Você verá isso quando eu tirar as suas esposas e der a outro homem. Ele terá relações com elas à plena luz do dia. E no verso 12 de 2 Samuel 12, Natan diz assim, você pecou escondido, em segredo, mas eu farei com que isso aconteça à plena luz do dia, para que todo o povo do Israel veja. Davi vai colher agora, irmãos, os frutos amargos do erro que ele comete. Mesmo ele tendo se arrependido, mesmo ele tendo confessado, os erros, as consequências não foram anuladas. Esse conflito que nós vemos aqui no capítulo 13, de Absalão, Aminon e Tamar, eram todos filhos de Davi. É um conflito que acontece dentro do próprio lar, entre os seus filhos. E não é aquela briguinha de irmãos, como a gente às vezes está acostumado. É algo muito mais sério, é violência sexual. O Aminon, ele estuprou a irmã chamada Tamar. O Absalão guardou ódio no coração durante 2 anos, depois matou o irmão que havia estuprado a sua irmã. Então, é violência sexual, é ódio guardado no coração, é morte, tudo isso dentro da família do grande homem de Deus chamado Davi. Por isso, meus irmãos, nós temos que estar atentos para as nossas atitudes. Davi não foi um bom pai. Essa é uma realidade. É só nós olharmos a sequência da história, a maneira com que ele se relacionava, ou tratava, ou cuidava dos seus filhos. Ele não foi um pai de fato exemplar. Ele não soube lidar com os conflitos entre os seus filhos. Ele não soube administrar esses conflitos. Ele não soube administrar os sentimentos. Ele não soube, talvez, conhecer a fundo, de maneira profunda, o que estava passando pelo coração e pela mente daqueles filhos. Ele não soube disciplinar os filhos para a correção. No momento certo, na hora oportuna, quando os filhos erraram, talvez Davi simplesmente passou a mão na cabeça e deixou que as coisas acontecessem. Ele não teve sensibilidade para ajudar nos dilemas pessoais daqueles filhos, tanto homens quanto mulheres. Ele não soube impor a sua autoridade como foi necessário. E as consequências vieram. Então você que é pai, você sabe muito disso que eu estou falando aqui. Do nosso papel, da nossa importância. Isso vale para as mulheres também como mães. Para que a gente possa então instruir os nossos filhos no caminho do Senhor. Deus é um bom pai. Amém? Deus é um bom pai. E por ele ser um bom pai, Deus ele não alivia muitas vezes os erros que nós cometemos como seus filhos.
Então Deus foi um bom pai, mas se Deus deixasse de nos disciplinar quando a gente falha, Ele não seria um bom pai. Porque o bom pai não é aquele que passa a mão na cabeça dos filhos. O bom pai é aquele que corrige, que disciplina em amor, à luz da palavra de Deus, para que o filho não se afaste dele e nem se afaste dos caminhos do Senhor e tenha uma vida reta diante do Senhor. Por mais que Deus ele nos ame, se nós erramos, irmão, nós vamos colher os frutos amargos desse erro. É a lógica da vida. Nós, como pais, devemos então nos inspirar em Deus como modelo de pai, para que a gente não fracasse naquilo que é o mais importante. E aqui eu quero destacar essa questão, meus irmãos, do que é o mais importante, daquilo que é mais relevante, daquilo que é primordial. O que é mais importante, o que é mais relevante, o que é prioridade na vida de um homem? É a sua família, é os seus filhos, é o seu lar, é a sua casa. Isso é o mais importante. É nisso que nós temos que ter sucesso. E quando a gente fala aqui do fracasso de Davi, da falência paternal, nós estamos justamente estamos voltando ou tratando dessa questão específica. Davi como um pai. Davi como aquele homem que falhou no aspecto que ele não deveria falhar. Isso é muito lamentável. A gente vê Davi, um grande guerreiro, um vencedor de batalhas, aquele que matou o gigante, aquele homem que uniu Israel, que derrotou os filisteus, aquele que promoveu ou guardou, estocou o material para a construção do templo. Em suma, meus irmãos, um grande vencedor fora de casa, mas um grande perdedor, um fracasso completo dentro de casa. E você como homem, você como pai, meu irmão, quero que você pense justamente sobre isso. Porque muitas vezes nós temos a tendência de buscar o sucesso lá fora, não é assim? Sucesso na vida profissional, sermos bem vistos pelas pessoas, bem vistos pela comunidade cristã, a gente ter um bom nome, mas muitas vezes, em lugar de construir isso, a gente fracassa naquilo que é primordial. Ontem eu estava assistindo o filme O Vendedor de Sonhos. E esse filme ele fala justamente de dois homens que pecaram ou falharam exatamente nessa questão que eu estou falando para vocês. Um era um grande empresário, um dono de meio mundo, mas que não dava atenção para a família, para a esposa e para a filha. Sabe aquele homem de negócios que o telefone toca, ele vai atender e deixa de ir na apresentação da filha na escola? É um desses personagens. E aconteceu exatamente isso no filme. A filha estava apresentando na escola e quando ela fez a sua encenação, ela olhou para o público e do lado da mãe tinha lá uma cadeira vazia, que era a cadeira do pai. E aí depois chega em casa, o pai vai pedir perdão e fala assim: filha, dá mais uma chance para o pai. Pai, mas você sempre fala isso. E o outro personagem era também um psicólogo muito famoso, mas que negligenciou o filho. Ou seja, homens que estavam construindo uma carreira, construindo um nome, deixaram um legado fora, mas fracassaram completamente dentro de casa. Então, meus irmãos, eu não sei o que você está buscando, qual que é as suas prioridades, eu não sei onde você está investindo mais tempo, e agora eu falo para você, pai, o mais importante não é aquilo que a gente vai construir lá fora, mas é aquilo que a gente constrói dentro de casa. Davi foi um vencedor fora, mas ele foi um fracassado dentro de casa, na sua família. Davi teve muitas mulheres, colecionou muitas esposas, ele não se importou com as consequências que isso poderia desenvolver na sua vida. Pelo fato de ter muitos relacionamentos conjugais, ele teve mais ou menos 20 filhos, uma referência que eu estava consultando, vieram mais de 20 filhos. Você imagina um pai se relacionando com qualidade com 20 filhos? Você consegue imaginar um pai dando tempo, dando atenção, conhecendo o coração, conhecendo as necessidades, conhecendo os dilemas? Por isso que Davi, ele fracassou. Não que o fato de ter muitos filhos foi a essência, mas foi um dos motivos. Ele não teve
como conhecer intimamente os seus filhos, e aí a tragédia aconteceu dentro da sua casa, debaixo do seu nariz. Aqueles filhos que foram educados para serem príncipes como filhos do rei, mas foram renegados como filhos e filhas, crescendo sem imposição de limites ou sem parâmetros de moralidade. Então, meus irmãos, nós temos que ter esse cuidado, que é prioridade, que é mais importante na nossa vida, como homens, como maridos e como pais. Aonde que Davi teve sucesso? Davi teve sucesso naquilo que é secundário. Então, o que é primordial e o que é secundário? A gente tem que saber diferenciar isso. E o sucesso de Davi, ele é justamente voltado para o secundário. Por exemplo, ele não falhou como guerreiro. Eu não li na Bíblia, pode ser que tenha, mas eu não li aonde Davi tenha perdido uma batalha muito importante. Aliás, Davi é conhecido como um grande guerreiro. Ele tem esse know-how. Mesmo antes de entrar para o exército de Saul, ele já derrotou Golias. Então ele já entra no hall dos guerreiros pela porta da frente, vencendo o gigante filisteu. Depois, com 400 homens, Davi ele tem muitas vitórias. Saul, com todo o exército, não conseguiu capturar Davi. Então, Davi, meus irmãos, ele foi um grande guerreiro. Ele não falhou nessa esfera da sua vida. Ele conseguiu vitórias memoráveis. Ele derrotou os filisteus, os piores inimigos de Israel. Ele trouxe paz para a nação. Por quê? Porque ele foi um bom guerreiro. Ele fez tudo certo, ele teve sucesso na batalha. Em outra área que Davi teve sucesso foi como um patriota. Lembram quando ele estava sendo perseguido por Saul? E em um dado momento Saul entra numa caverna onde Davi estava escondida e Davi não ousou nem tocar na roupa de Saul. Por quê? Porque Davi reconhecia Saul como autoridade. E depois, quando Saul morre na batalha, ou seja, ele se mata, e uma amonita vem para Davi e diz assim: olha, Davi, aqui está a coroa e a espada de Saul. Ele foi perseguido, estava ferido e pediu que eu o matasse e eu o matei. A amonita estava mentindo. Quando Davi ouviu que ele havia matado Saul, o rei, qual foi a pena que Davi instituiu para aquele homem? Que ele fosse morto. Por que Davi instituiu a morte desse amonita? Porque ele disse que havia matado o rei. Então Davi sabia que mesmo Saul tendo se afastado do Senhor, mesmo ele tendo se desviado do caminho do Senhor, ele ainda era a autoridade. E ninguém poderia tocar nessa autoridade, nem ele fez isso. Ou seja, ele foi um bom patriota, ele respeitou, honrou o rei, até ele poder assumir o trono. E Davi não falhou como rei também. Ele foi um dos grandes reis de Israel. Ele teve grandes sucessos. Ele venceu os grandes inimigos. Ele estendeu o território de Israel. Ele foi hábil na diplomacia, trouxe paz com os seus reis vizinhos. Ele organizou um grande exército. Ele estabelece Jerusalém como centro religioso. Ele provê todo o material para a construção do templo. Então, como rei, ele foi excelente. Um bom guerreiro, um bom patriota, um bom rei, mas um péssimo pai. Sucesso fora, fracasso dentro. Conquistas exteriores, derrotas internas e exteriores. Então, se Davi teve sucesso no secundário, ele fracassou no que era principal. E aí, amados, nós temos que decidir o que é principal e o que não é. Decidir o que é realmente importante na vida e o que não é importante. Então devemos nos disciplinar e nos concentrar naquilo que de fato é importante. Amém? Diz o autor David Kraft, nós temos que decidir o que realmente é importante na vida e o que não é. E depois que a gente decidiu isso, devemos nos disciplinar e nos concentrar naquilo que de fato é importante. Porque não basta dizer, a família é importante. Não basta dizer os filhos são importantes. Não basta dizer a minha casa é importante. Se a gente não disciplina para de fato tornar aquilo que a gente diz que é importante, importante. A prioridade tem que ser de fato a nossa primeira prioridade. E Davi, por mais que talvez tivesse a consciência de que
sua casa, o seu lar, sua família era importante, ele negligenciou a sua casa. Ele falhou no principal, no mais importante. Ele falhou como pai. E isso, amados, é uma falha que fica marcada na mente e no coração de qualquer pessoa. Por que ele falhou como pai? Ele não exerceu a sua responsabilidade paterna. Ele era um rei muito ocupado para ver os problemas de Aminon, voltando ao texto do 2 Samuel capítulo 3. O Aminon, ele teve uma paixão platônica pela sua meia-irmã. Tamar era irmã de Aminon, só por parte de Davi, mães diferentes. E o Aminon desenvolveu uma paixão platônica por aquela moça. E ele então arquiteta um plano sórdido para poder possuí-la. E a Bíblia diz que depois que Aminon forçou ela sexualmente, ele sentiu uma aversão muito maior do que a paixão que ele tinha anteriormente. Davi falhou por não ver, não conhecer, não mergulhar na vida do seu filho, esse problema. Ele não conseguiu punir Aminon. Quando o texto fala aqui, no verso 21, quando o rei Davi soube de tudo aquilo que tinha acontecido, o que havia acontecido ele ter estuprado a própria irmã, o que a Bíblia diz? Ele ficou furioso. E nos manuscritos do Mar Morto diz que, por ele amar muito Aminon e ser o seu primogênito, ele não o puniu. A Bíblia que eu estou lendo, a leitura devocional, a mensagem, fala justamente isso. Né? Por amar muito Aminon, por ele ser o primogênito, ele não o puniu. Mas ele deveria ali ter punido, por mais que amasse, por mais que quisesse ter filho. Embora que hoje falar de punição e castigo é um pouco delicado, né? Com algumas pedagogias. Eu não quero entrar aqui no mérito da sua pedagogia paterna ou materna. Mas a gente precisa conhecer o coração dos nossos filhos, a mente dos nossos filhos. E pai, isso não é uma tarefa da mãe, tá, meu irmão? Não diga assim, ó mulher, você tem que conhecer o filho para poder ajudar o filho. Não, isso é parte nossa. Isso é tarefa nossa, como pais. Ele não conseguiu ver o ódio de Absalão e fazer a paz entre os seus filhos. O texto fala que Absalão, no verso 22, não disse uma palavra. Quando a irmã saiu da casa do Aminon, né, toda desfigurada, porque ela rasgou a sua roupa, ela jogou pó sobre a cabeça. A Bíblia diz que as mulheres virgens naquela época se vestiam com uma túnica, né, com uma roupa bonita, com um vestido bonito. E aquela jovem então rasgou aquele vestido, se colocou, né, pó sobre a cabeça, e até dá para entender que ela saiu seminua pela rua. Aí quando o Absalão soube do que aconteceu, falou, não, vem para casa, guardou ela dentro da sua própria casa. E é interessante que a Bíblia diz que Absalão não disse nenhuma palavra para o Aminon. Mas a Bíblia diz que ele ficou com ódio. E depois, na sequência da leitura do texto, a gente vai ver que 2 anos depois disso, o Absalão promove uma festa, convida todos os seus irmãos, e ele faz questão que Aminon fosse nessa festa, ele convida Davi. Davi não podia ir por compromissos, mas ele insistiu, eu quero que Aminon venha, e Davi pergunta, mas por que você quer que o Aminon vá nessa festa? Não, pai, eu quero que ele venha. Davi não percebeu. E o Aminon foi para aquela festa. Naquela festa, o Absalão matou o irmão, 2 anos depois. Davi falhou por não ver esse ódio, não perceber isso, e não talvez procurar aproximar os seus filhos. Mais uma vez, ele estava ocupado para ir a qualquer lugar com seus filhos. Se ele tivesse ido naquela festa, talvez ele teria evitado o pior. Mas ele não foi na festa, ele não estava junto com os seus filhos. E aconteceu o que aconteceu. Outro detalhe, ele não conseguiu perdoar o seu filho completamente. Ele não conseguiu ministrar perdão. 2 Samuel, capítulo 14, 24 ao 28, temos essa referência em relação ao perdão. Ele não perdoou o seu filho. Então, meus irmãos, Davi falhou na sua responsabilidade paterna. Mas teve uma outra falha que eu quero passar para você. Ele não conseguiu passar a fé para os seus filhos.
Quando a gente lê Davi compondo aqueles salmos, louvando a Deus, né? O homem que busca ao Senhor, o homem segundo o coração de Deus, ele não conseguiu fazer com que os seus filhos amassem a Deus, talvez da maneira que ele amasse. Ele não conseguiu não só transmitir a fé, mas ele não conseguiu fazer com que os filhos buscassem e amassem ao seu Deus. E isso é triste também. O Davi, que foi criado dentro de um lar consagrado ao Senhor, o Davi, o filho de Jessé, aquela família estabelecida, agora ele deixa falhar, ou ele falha justamente nessa perspectiva de transmitir para os seus filhos o amor pelo Senhor. E o resultado disso, meus irmãos, fracasso. Não podia ser diferente. Um homem que não teve tempo para seus filhos, não teve tempo para cuidar, não teve tempo para amar, não teve tempo para estar com eles. Um homem que se dedicou mais para as coisas externas do que internas, o resultado não poderia ser diferente a não ser fracasso. E ele teve que deixar o seu trono para poupar a cidade. Na sequência do texto a gente vai ver que o Absalão, depois de muito tempo, Absalão faz uma revolta contra o próprio pai. Absalão dá o golpe, ele toma o trono. Ele usurpa o trono, e nessa questão, 2 Samuel capítulo 15, Davi tem que fugir para que não houvesse uma guerra sangrenta e a cidade toda, né, de Jerusalém fosse dizimada. Ele suportou vergonha e repreensão dos seus inimigos, 2 Samuel 16, quando ele estava fugindo, um dos familiares de Saul que restou, começou a acompanhar Davi, e amaldiçoar Davi, e xingar Davi, e falar palavrão contra Davi. Ele teve que ouvir esses insultos, essa vergonha dos seus inimigos. E acima de tudo, Davi teve que amargar a perca do seu filho. Lá no capítulo número 18, quando o filho morre, o Absalão, ele chora dizendo: ó meu filho Absalão, Absalão meu filho, eu preferiria ter morrido no seu lugar, meu filho. Apesar de tudo aquilo que ele teve de amargura na sua vida, pior foi chorar pela morte do seu próprio filho Absalão. Então, meus irmãos, a gente precisa cuidar com o que é importante e com aquilo que não é importante. Davi chora com a perda de Absalão porque ele sabia que não tinha uma segunda oportunidade para poder consertar aquela situação. Então é o choro da amargura, é o choro da tristeza, por não conseguir remediar aquilo que havia acontecido. Ele chora pela morte do filho, aquele filho que teve a irmã violentada, que 2 anos depois matou o irmão. Aquele filho que deu o golpe, que assumiu o trono, que se deitou com as concubinas de Davi. Lembra da palavra de Natan lá para Davi? Absalão fez isso. Quando Davi foge, alguém aconselha Absalão a tomar todas as concubinas das mulheres de Davi e ter relações com elas à vista de todo o povo para desonrar o pai. Davi chora por esse filho. Esse filho que Davi não soube educar, nem repreender quando foi necessário. E eu acho que o pior choro de um pai nem é ver o filho andando no caminho errado ou fazendo as coisas erradas, mas é chorar por saber que parte daquilo é culpa dele próprio. E Davi muito provavelmente chorava aqui o choro amargo, porque ele sabia que parte daquilo que estava acontecendo era a responsabilidade dele. Meus irmãos, um homem na sua vida pode fracassar em muitas áreas, mas há uma em que o fracasso se torna mais duro. É o fracasso de Davi. É a sua falência como pai. Ele sabia disso, por isso que ele chorava. Ele chorava pelo seu fracasso como pai. Ele chorava pela dor de reconhecer que ele fracassou. Em parte ele sabia que tudo aquilo era a sua responsabilidade. Perder o filho foi o seu grande fracasso. Talvez se ele perdesse uma batalha ou se ele fosse derrotado por algum inimigo, ele não teria chorado tanto como ele chorou agora, porque ele sabia que aquele choro foi o fracasso dele. Davi fracassou na sua responsabilidade paterna, estava muito ocupado com os assuntos do reino,
para dar atenção às situações dos seus filhos. A gente tem que pensar sobre isso, meus irmãos. Davi falhou em ser um bom referencial para os seus filhos, já que estes refletiram aquilo que ele havia feito. Muito do comportamento dos seus filhos era fruto daquilo que eles viram no pai como referencial. E pode ter certeza, os filhos vão copiar nós como referenciais. Davi, o homem de Deus, falhou em não fazer de seus filhos homens de Deus também. Ele era um homem de Deus, mas ele falhou nesse processo. Nós vamos fracassar, mas que não seja o mais importante. Você vai fracassar, meu irmão. Você que é pai, chefe de família, você vai fracassar. Você mulher, você mãe, você esposa, você vai fracassar. Você filho, adolescente, jovem, você também vai fracassar. Mas que esses fracassos não sejam naquilo que é mais importante. Que a gente fracasse naquilo que é secundário, não naquilo que é primordial. Não naquilo que é mais importante. Há algo na vida que vale a pena perder os filhos. Há algo na vida, meus irmãos, que é mais importante do que os nossos filhos. Existe algo que é mais valoroso, mais valioso do que os nossos filhos, para que a gente invista nisso, a ponto de perdê-los? Imagino que não. Davi não soube olhar para isso. Davi não soube aproveitar esta oportunidade. Davi perdeu Absalão entre a idade de 16 e 23 anos de idade, segundo um comentário que está lá. O ponto-chave desse afastamento com Absalão foi justamente nessa faixa etária, de 16 a 23 anos. E é a faixa etária onde muitos de nós perdemos os nossos filhos. Por isso nós temos que cuidar para que isso não aconteça. Amém, queridos? Que a gente possa se comprometer com o Senhor. A gente possa se comprometer com os nossos filhos. E que a gente possa chegar no final da nossa vida fracassando em tudo, menos no mais importante. Que a gente possa chorar por tudo, menos chorar a amargura de saber que responsabilidade há da nossa parte por algumas coisas que possam acontecer dentro dos nossos lares. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Nós queremos, Deus, nesta noite reconhecer como pais, como chefes de famílias, como mães, como pessoas, como teus servos, que temos falhado em algumas áreas muito importantes, porque não temos dado atenção a essas áreas importantes. Por isso, nessa noite eu quero pedir que o Senhor nos dê graça e misericórdia, para que não falhemos do primordial. Não falhemos com a nossa casa, com a nossa família, com os nossos filhos. Nos ajuda, Pai. O Senhor, como um bom Pai, como um Deus e Pai, nos ajuda nós, homens que somos pais, que temos sucesso, podemos ser exemplos, sermos referenciais para os nossos filhos. Nos ajude, Pai. Abre o nosso entendimento, abre a nossa mente, mostra, Pai, onde temos errado, para que ainda possamos remediar, para que ainda possamos corrigir aquilo que porventura estamos falhando. Nos revista com a tua graça. Assim nós oramos no nome santo de Jesus. Amém.